Função afim e função polinomial do primeiro grau têm as mesmas características, certo? Então, ó, função afim, ela vem desse tipo, certo? Olha, f de x igual a ax mais b. Perceba que a função polinomial de grau 1 também vem do mesmo jeito. Então, por isso que tem as mesmas características. A e B são coeficientes, são números, tá certo? A variável é x. E A e B são números reais. Mas, ó, o A tem que ser diferente de zero para ser uma função polinomial de grau 1, certo? Ô Camila, mas tem alguma possibilidade desse A ser zero? Tem. E se ele fosse um f de x igual a 5, por exemplo? Note que ele só tem o coeficiente b, ele não tem o coeficiente a. Então, o que ele é? Apenas uma função constante, certo? Mas não é polinomial de grau 1. Se o a tem que existir para ser uma função polinomial, então, o b pode ser zero, Camila? Tipo, ele pode vir f de x igual a um coeficiente 2 e a variável x, ou seja, faltou aqui, ó, o b? Pode sim, é chamado de função linear, certo? Ele vindo dessa forma, função linear. Se por um acaso o coeficiente a for 1 e o coeficiente b, né, a constante b, for zero, ela é chamada de função identidade. Ficaria dessa forma, por exemplo, ó, f de x igual a o coeficiente de a sendo 1, eu vou ficar com 1x, e o b aqui, ó, será quem? Zero. Lembrando, pessoal, que quando a gente retira aqui esse coeficiente 1 e você não está vendo esse número, subentende que esse número seja 1, certo? E o zero não existe. Então, essa função ficaria dessa forma. f de x igual a x. Toda questão que ela vier com uma parte fixa e uma parte variável, a gente pode chamar de função afim ou função polinomial e desenvolver. Por exemplo, a gente tem aí uma questão clássica, né, de função afim e função polinomial, que é o preço da corrida do táxi. Digamos que o meu preço fixo para fazer uma corrida seja R$5. Então, eu já cobro de cara, você entrou no meu carro, eu já cobro R$5. Mais o preço da quilometragem. Como? O preço da quilometragem eu vou dizer que é R$2,50 para cada quilômetro, certo? Como eu não sei quanto quilômetro é, por isso que eu coloco ali a variável x. E isso daqui é uma função, certo? A gente está dependendo aqui de quem? De x, para descobrir quanto que a pessoa que entrou no táxi vai pagar. E ela vai pagar de acordo com o quê? Com os quilômetros percorridos. Então, a gente está em função de quem? Dos quilômetros. Então, nós vamos ficar com y, né, que é quanto que a gente vai pagar, igual aos R$5, mais 2,50 vezes os quilômetros. Digamos que o meu passageiro andou 10 quilômetros, então aqui nós vamos multiplicar por 10. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver aqui essa multiplicação, né? 2,50 vezes 10 vai dar R$25, né? E depois é só somar, ó, 25 mais 5. Dá quanto? 30. Então, o preço que essa pessoa vai pagar é R$30. Isso daqui é função afim e função polinomial de primeiro grau. Função linear e proporcionalidade. Então, ó,
Já vimos que uma função linear é quando b é igual a zero. Então, ele vem desse tipo, certo? Olha, f de x é igual a x. Lembrando que a tem que ser diferente de zero, né? Agora, quando a for maior do que zero, dizemos que as variáveis y e x de uma função linear representam grandezas diretamente proporcionais, que vocês estudaram lá na 7ª série. Agora, por que que isso acontece? Bem, sabemos que grandezas diretamente proporcionais aumentam juntos ou diminuem juntos. Se nós temos y igual a x, concorda comigo que se eu aumentar o valor de x, eu irei aumentar o valor de y. Então, se eu tiver y igual a um coeficiente, pode ser qualquer um, vamos dizer 2, e a variável x, concorda comigo que para cada valor de x, eu vou obter um valor de y? Por exemplo, se eu tiver que x é 1, então a gente vai ter que substituir aqui x para 1. Y vai ser quem? 2, concordo, né? Porque 2 vezes 1 dá 2. Digamos agora que x fosse 2. Então, ó, eu tenho que 2 vezes 2 vai ser 4. Digamos que x agora é 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, se eu aumento o x, o y também aumenta. Se eu diminuir x, y também vai diminuir. Vamos colocar aqui um número menor. Vamos, sei lá, menos 5. Então, eu tenho menos 5, né, para x. Y vai ser quem? Menos 10, certo? Porque 2 vezes 5 é 10 e mais por menos é menos. Então, quanto maior for x, maior vai ser y. Quanto menor for x, menor vai ser y. Então, eles estão crescendo juntos ou diminuindo juntos. E isso é diretamente proporcional. Agora nós vamos construir um gráfico de uma função afim ou uma função polinomial de grau 1. Para a gente construir um gráfico é necessário um plano cartesiano, né, com o eixo x e o eixo y, deixando bem claro que para o lado direito nós temos os números positivos, assim como para cima, certo? Lado esquerdo e para baixo os números negativos. Então, o que nós vamos fazer para construir esse gráfico? Primeira coisa, nós vamos supor valores para x. Tanto faz, quem escolhe é você. Agora nós temos que lembrar de uma coisa, né? Em geometria, aprendemos que entre dois pontos passa uma reta. Então, se eu tiver um ponto aqui e outro ponto aqui, vocês conseguem visualizar aqui, olha, que nós temos uma reta. Então, só basta, pessoal, a gente supor dois valores para x. Por quê? Porque nós vamos construir dois pares ordenados e nós vamos colocar no plano cartesiano, desenvolver e construir a reta. Vamos lá, bora supor. Eu escolhi que x vai ser 1. Então, onde tiver x na função, nós vamos substituir por 1, tá certo? Vamos colocar aqui, ó. A função é 2x menos 1. Então, 2 vezes x, que agora é 1, menos 1. Resolve primeiro a multiplicação, né? 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 dá 1. Então, y vai ser quem? 1. Então, o primeiro par ordenado já temos. Quando x for 1, y também vai ser 1. Agora, vamos supor aqui outro número para x. Eu gosto de ir na sequência, mas a escolha é sua. Vamos supor que x é 2. Então, onde tiver x, nós vamos substituir por 2, certo? Então, nós vamos ficar com 2 vezes 2 menos 1. Vamos lá, resolve a multiplicação primeiro. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, ó, já é suficiente dois pares ordenados, certo? Dois pontos. Primeiro ponto é, quando x for 1, y também vai ser 1. Esse daqui é o nosso primeiro par ordenado.
O nosso segundo par ordenado é quando x for 2, y vai ser quem? 3. Já é suficiente? Já é suficiente, certo? Lembrando que todo par ordenado, a gente começa primeiro com x para depois colocar y. x1, então x1, ó, perceba que aqui são os negativos, então aqui é o positivo de x. E o y1 também positivo, então é só fazer esse encontro, marcar aqui, ó, primeiro par ordenado. Agora o segundo ponto, ó, quando x for 2, y vai ser 3. Então é só fazer esse encontro, ó, quando x for 2, y vai ser 3. Já temos aí a nossa reta. Já temos, Camila? Já, é só tracejar aqui, ó, a reta, acabou. Depois de tracejarmos a reta, ela vai cortar tanto o eixo x quanto o eixo y. Quando a reta passa pelo eixo x, se chama o zero da função, que nós vamos ver já já como que se resolve. Já no eixo y, a reta vai passar pelo o ponto B. E já pegando o gancho dessa questão, nós vamos falar sobre crescimento e decrescimento. Certo? Ou seja, quando a reta é crescente ou quando a reta é decrescente. Como saber? Simples. Olha para quem é A, ou seja, o coeficiente A. Se A for maior do que zero, então é crescente. Vou até colocar aqui, ó, crescente. Agora, se A for menor do que zero, é decrescente. Esse gráfico, ele vai ser crescente ou decrescente? Note que A é 2 e 2 é maior do que zero. Se é maior do que zero, indica que essa reta é crescente. Agora o zero da função. O que seria zero da função? É quando y é igual a zero. Ou seja, f de x não é y? Então, nós vamos ficar com y igual a 2x menos 1. Y é zero, o zero da função. Então, 2x menos 1. Quer saber quem é x? Isole x. Então, primeira coisa, nós vamos passar o coeficiente b, né, para o outro membro. Lembra que quando você passa de membro, o sinal inverte. Então, do outro lado, eu tenho 0. E esse número que é negativo passa positivo. E nós vamos ficar aqui com 2x. Resolve cada um no seu membro. Então, eu tenho 0 mais 1, né? Dá 1. E aqui eu tenho 2x. Quer saber quem é x? Isole ele definitivamente. O número que está junto dele, o coeficiente que está junto dele, que está multiplicando, né? Vai passar para o outro membro dividindo em forma de fração. Trazer para cá. Então, 1, né? Sobre 2 vai ser igual a x. Então, o zero da função é que número que x vai ser para que essa função seja zero. Estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau. O que significa isso? Significa determinar para que valores de x temos com f de x igual a zero, f de x maior do que zero e f de x menor do que zero. Dada uma função, nós vamos encontrar o zero da função. Desenvolvendo, nós vamos encontrar nesse exemplo que x vai ser igual a 2. Então, aqui vai ser o zero da função. Então, quando f de x for igual a zero, nesse exemplo, x vai ser quem? O zero da função, que encontramos 2. Agora, para quando f de x for maior do que zero, qualquer número maior do que zero, x vai ser o quê? Vamos supor qualquer número maior do que zero. Coloquei aqui 1, porque 1 ele é maior do que zero. Desenvolvendo, encontrei que x vai ser igual a 2,5. Concordam comigo que 2,5 é maior do que 2? Ou seja, quando f de x for maior do que zero, x vai ser maior do que o zero da função. Então, x vai ser maior do que 2. Agora, quando f de x for menor do que zero,
Coloquei aqui qualquer número menor do que zero, então menos 1 já é menor do que zero. Desenvolvendo, encontrei que x vai ser igual a 1/2. Concordam comigo que 1/2 é menor do que 2? Ou seja, quando f de x for menor do que zero, x também vai ser menor do que o zero da função. Agora, o estudo de sinal para quando a função for decrescente. É dada a função, olha, f de x igual a menos 2x menos 4, certo? Quando f de x for igual a zero, nós vamos ter o zero da função, que vai ser quem? Menos 2. Aqui, ó, é o zero da função, menos 2, certo? Então, quando f de x for igual a zero, x vai ser quem? Menos 2. Agora, o estudo de sinal, lembrando que é para quando f de x for igual a zero, maior e menor do que zero. Quando f de x for maior do que zero, ou seja, qualquer número maior do que zero, vamos supor que f de x seja igual a 1. Desenvolvendo, nós vamos encontrar que x vai ser igual, ó, a menos 2,5. Concorda comigo que menos 2,5 é menor do que o zero da função? Agora, quando f de x for menor do que zero, então vamos supor, né, um número menor do que zero, menos 1. Desenvolvendo, nós vamos ter que x vai ser menos 1,5. Ou seja, quando f de x for menor do que zero, x vai ser maior do que o zero da função. Então, ó, para resumir, quando a função for crescente, né, e for feito o estudo de sinal, que é quando f de x for igual a zero, maior ou menor, certo? Mesma coisa é para quando for decrescente. Nós temos que, quando f de x for zero, x será o zero da função, certo? Isso é válido tanto para quando for crescente quanto for decrescente. Agora, quando f de x for maior do que zero, veja que o símbolo está no mesmo sentido, ó, maior do que o zero da função. Quando for menor do que zero, x também vai ser menor do que o zero da função. Já aqui é o contrário. Quando f de x for maior do que zero, x vai ser menor do que o zero da função. Quando f de x for menor do que zero, x vai ser maior do que o zero da função, certo? Ou seja, os símbolos estão em sentidos opostos.